Bem-vindo ao canal Três Tricolores, plantão tricolor no ar. Já vamos direto ao assunto sem enrolação. Tá todo mundo já sabendo aí, não é novidade para ninguém. Rames Rodrigues está de volta, reintegrado, porque na verdade nem chegou a sair, reintegrado ao São Paulo Futebol Clube. Nós aqui do canal Três Tricolores juntamos, fizemos um compilado de informação, né, dos vários setoristas, do que o próprio Muricy Ramalho falou em live, crédito para o canal Arnaldo Tironi, que entrevistou o Muricy Ramalho. A gente compilou tudo, juntou todas as informações em um vídeo só e trouxe aqui para você cada detalhe de como foi essa reconciliação do Ramos com o São Paulo e mais. A gente vai opinar aqui sem mimimi se isso foi bom ou se foi ruim para o São Paulo. Então, sem enrolação, fica até o final. Só te peço uma coisa: se inscreve no nosso canal e dá o like, ajuda a gente a bater a nossa humilde meta de 200 inscritos. Acabamos de bater nosso canal novo, acabamos de bater 100 inscritos em uma live, comemoramos pra caramba. Agora a gente quer bater 200 inscritos e você pode fazer parte desses 200 primeiros 200 inscritos do canal Três Tricolores, que nasceu já campeão, canal Pé Quente, canal aqui da sua torcida São Paulina, sem mimimi. Fala, meu amigo Henrique Baracho. Caiu uma bomba aqui que ninguém esperava, né? A volta dos que não foram. Ramos Rodrigues está de volta. Justamente, a volta dos que não foram, né? Agora resta saber o seguinte, né? Qual Rames vai jogar, né? Se realmente ele tá querendo mostrar serviço no São Paulo, ou se de repente não apareceu alguma oferta e ele repensou a saída. Vamos ver. Como eu disse, realmente é craque, é um jogador diferente, mas precisa tá com o sentimento de querer ajudar o time, né? Não só usar o São Paulo de trampolim. Se a ideia dele é jogar, ajudar o São Paulo, vai ser muito bem-vindo, com certeza. Futebol para isso ele tem. Então vamos ao resumo dos fatos antes da gente trazer mais detalhes e opinar em relação a esse retorno ou não, se foi uma boa ou não para o São Paulo o retorno do Ramos Rodrigues. Vamos ao seguinte: cronologia dos fatos. Ramos Rodrigues, depois da entrevista do Rafinha, e segundo informações de setoristas, isso não veio do Muricy Ramalho, o Rames assistiu a entrevista, tá? Pegou o telefone e ligou pro Rafinha. Falou: Rafinha, eu quero voltar a jogar pelo São Paulo. Você intermedia com a diretoria? Ele falando com o Rafinha. O Rafinha falou: não, beleza, intermedio. Júlio Casares chegando no CT, antes de falar com o Rames, estava programado ele falar com o Rames, ele é surpreendido com o Rames conversando com o Thiago Carpini, manifestando o desejo de voltar, pedindo oportunidade para o treinador, e aí ele se reuniu com diretoria, treinador e elenco, e o Ramos Rodrigues pediu desculpas, né, por não ter viajado com o time, disse que estava arrependido de não ter viajado, estava de cabeça quente, estava arrependido, pediu desculpas e pediu para o time e para a diretoria aceitar ele de volta, e todo mundo disse que aceitou ele aceitou de bom grado a volta do Rames. E aí o Muricy Ramalho foi questionado, né, o porquê que aceitou, mesmo o Rames tendo pedido para sair do São Paulo. E o Muricy explicou: olha, nós só aceitamos porque assim, o Muricy deu ênfase que todo mundo, tanto o diretoria quanto o elenco, ficou chateado com a atitude do Rames de não viajar, né? Então vai anotando a cronologia aí. Ficou chateada. Então tava todo mundo meio que, né, magoadinho com o Rames. Belém, Belém, nunca mais sou de bem. Mas a desculpa do Rames foi aceita porque o Rames estava, Henrique, e você, torcedor que está em casa assistindo, o Rames estava treinando e treinando bem. Chegando cedo, cumprindo o cronograma, sem reclamar, sem tumultuar o ambiente, bom relacionamento com o funcionário do clube, com os jogadores. O elenco gosta dele. O Muricy até falou: o cara é um craque, bicho. Ninguém gosta de treinar do lado de um pereba. Os caras querem treinar do lado de um craque. Ele não usou a palavra pereba, mas estou trazendo para minha linguagem aqui. Quer dizer, ninguém gosta, o jogador não gosta de treinar do lado do cara ruim. Quer treinar do lado do cara bom. E o elenco já tinha uma boa impressão e gosta do Rames, né? E o Rames, mesmo com esse imbróglio todo, Henrique, cumpriu a risca seu cronograma de treinamento, né? Foi muito profissional, não tumultuou o ambiente do clube, não criou caso, não criou nada. Então, isso fez com que a diretoria e o elenco
aceitasse as desculpas do Rames e oficialmente Rames Rodrigues está integrado novamente ao elenco do São Paulo, vai ser inscrito na fase no Campeonato Paulista, vai disputar o Campeonato Paulista, vai para Libertadores e tem mais detalhes que eu vou trazer para vocês, então fica até o final desse vídeo. Mas antes, Henrique, eu quero ouvir a sua opinião em relação a essa cronologia de fatos, como que você enxerga essas informações que até então não vinha sendo vinculada pela mídia, né? Muito pelo contrário, a ideia era que o Rames era muito mercenário, né? E aparentemente ele mostrou descontentamento, deu piti. E, inclusive, antes de você dar a sua opinião, trazer uma informação aqui que o Muricy, ó, a observação do Muricy, jogador que não fica bravo porque não joga, não serve para jogar no São Paulo. Ele falou, eu dava piti toda hora. Me tirava, colocava no banco para ver. Ou seja, jogador incomodado, quer jogar, quer ajudar, ainda mais um jogador do calibre do Rames Rodrigues. Como que você enxerga toda essa construção que vem à tona agora em relação ao caso Rames Rodrigues? Então, a gente tem pontos positivos e negativos nisso tudo, né? Primeira análise que eu faço é o seguinte: o estupim disso tudo foi a não ida dele para a final da Supercopa. Eu já deixei minha opinião em momentos anteriores e vou repetir. A gente até foi um ponto de divergência nosso em alguns vídeos, algumas lives, né? Primeiro, eu acho que o Rames errou de não ter ido, tá? Por mais que alguns defendam, como foi falado aqui no canal, que isso é cultura, que na Europa é normal. Primeiro, ele não está na Europa. Então, assim, o elenco inteiro não vai se moldar ao Rames. O Rames tem que se moldar ao elenco. Craque ou não, existe uma gestão de grupo. Então, assim, eu acho que ele errou em não ir com o clube para lá. O Luan, que inclusive foi emprestado ao Criciúma, não estava nos planos, foi para lá. O Nestor, que estava lesionado, foi. E ele, como uma peça importante do elenco, deveria ter entendido isso, deveria ter ido, tá? Para quem defende que isso é normal na Europa, ele não está na Europa. Tá? Ele está no futebol brasileiro e que as coisas são um pouco diferentes. Eu acho que assim a forma como que isso foi tratado, eu acho que foi tratado da melhor forma possível, né, de ambas as partes. Isso eu falo sobre a resolução, né? O Ramos procurou diretoria, procurou elenco. Isso é muito importante. Ele procurou também o elenco, procurou o treinador. Se colocou à disposição, se desculpou por não ter ido à Supercopa, que eu achei importante também. Acho que é uma postura dele de bastante hombridade. Agora, vamos lá a alguns aspectos negativos, né? São coisas que a gente não vai saber. Se realmente essa volta do Rames foi pela entrevista do Rafinha, ou se de repente não apareceu uma proposta para ele sair e resolveu ficar, melhor do que ficar parado. Isso só o tempo vai dizer, né? Então, assim, são análises que precisam ser feitas, mas serão feitas com o tempo, né? A gente não tem como saber agora. O que eu espero como torcedor de São Paulo? Que ele esteja com a cabeça no São Paulo, que o São Paulo dê as oportunidades. Se realmente ele não tem condição, vai mostrar isso para todo mundo. Se ele tiver condição, vai mostrar que em determinados momentos o Dorival estava errado, o Carpini estava errado. Então isso a gente vai saber com o tempo, né? O que resta agora é torcer para dar tudo certo. Mais um ponto negativo, tá? O Rames, a gente falava que é uma porta de entrada para se instaurar crise no São Paulo. Essa porta volta a ser aberta com a volta do Rames, tá? Porque assim, o Rames jogar aí bem, tá tudo lindo. O Rames jogar aí mal, a porta tá aberta. O Rames não jogar porque não tem condição, essa porta tá aberta. Então, o São Paulo precisa ter cuidado e ter uma boa gestão em cima desse assunto. Eu não acho que vai gerar crise, eu acho que gera mimimi da imprensa, que enche o saco você ficar ouvindo a imprensa pautando algumas coisas desnecessárias, né? Como toda a coletiva do Carpini pautava o Rames, não falava bem do São Paulo, só falava do Rames. Isso aí é coisa da imprensa, mas dá para ver que a diretoria e os jogadores estão blindados. Tanto que o Rames deu piti, beleza, tchau, obrigado. Ah, não, desculpa, tô voltando. E tudo bem, vida seguiu sem o Rames e vai continuar seguindo com ele. Agora, um ponto que é importante que você falou, Henrique, e aí eu vou trazer mais alguns dados aqui para você, Henrique, para você que está assistindo agora esse vídeo, né? Que corrobora com o que o Henrique falou. Primeiro, o Rames pode sim não ter conseguido um clube que desse condição dele jogar, porque o Rames, a grande ambição dele é defender a Colômbia na próxima Copa do Mundo. É a última Copa do Mundo da carreira do Rames. E ele é apaixonado pela seleção e pelo país dele. Primeiro ponto.
Segundo ponto, já agora, logo dia seguinte, após as quartas de finais do Campeonato Paulista, já tem data FIFA. Já tem convocação da seleção colombiana. Então, assim, a chance do Rames ter voltado atrás porque deu com a porta, com a cara na parede, é gigante. E eu não duvido que seja isso. Mas independente da motivação que tenha feito ele voltar, o São Paulo ganha também, ganha, ganha. Cada um tem sua motivação. O que é motivação? Um motivo para você tomar uma ação, fazer uma atitude. Se o motivo do cara é estar bem para jogar na seleção e com isso o São Paulo vai ganhar, ele vai ganhar jogando na seleção e o São Paulo vai ganhar com o jogador ajudando o clube. Show! E aí o que me chamou a atenção foi que o Muricy falou o seguinte: hoje o Rames treinou muito bem e aparentemente foi o melhor treino do Rames, pelo que o Muricy falou. O Ramos falou: eu não sou. Olha a frase do Muricy. Falou: Arnaldo, Tirone, vocês me conhecem. Eu não sou de esconder as coisas. Se eu tiver que falar aqui, eu vou falar e pronto, acabou. O cara tá mostrando vontade. A sensação que deu é que ele voltou a ter vontade de jogar futebol. E ó, vai dar trabalho. Pelo que ele treinou hoje, vai dar trabalho. Ou seja, aparentemente o Rames de fato quer ficar no São Paulo, Henrique. Com certeza, igual você falou, a gente não vai saber as reais motivações do Rames, né? Mas se está treinando bem, tem condição de jogar, é aquilo que a gente fala, põe para jogar e se tem algum problema, escancara. Então, a hora que pôr para jogar, vai escancarar e a gente vai saber quem tinha razão ou também ninguém tem razão. É aquela situação em que não se entendem, tá todo mundo errado, tá todo mundo certo, é difícil a gente avaliar, mas assim, eh, o que deixa de bom nisso é o entendimento de todo mundo, né. O Rames entendeu onde ele errou, o clube com certeza entendeu onde errou, não o clube deve ao Rames também, isso é inegável, não dá para dizer que o Rames é total culpado da situação dele, tá, o clube também tem culpa. E falando nas motivações, se a motivação dele é jogar pela seleção colombiana, se ele fizesse um bom papel no São Paulo, vai ser convocado, de repente, sendo convocados no bom papel, acha um clube interessado, o São Paulo ganha alguma coisa, de repente deixa uma dívida e tudo se acerta, e tudo se ajeita. Espero que caminhe nessa situação. A gente viu, logo depois que o Rames falou, pediu para sair, o relacionamento dele em outros clubes foi difícil, né? A gente viu alguns relatos, como teve o do Rafa Benítez, né? Tentou ganhar a posição na marra, eu acho que isso também, o São Paulo deixou claro que não vai ser assim, então eu gostei dessa postura da diretoria. Ele viu que não ia se criar dessa forma, imagino eu que não teve nenhuma proposta para sair. Espera aí então, deixa eu ganhar de outra forma. Tanto que o Muricy falou que hoje ele foi o melhor treino dele. Coincidência ou não, justamente o treino dele quando ele volta ao clube, definitivamente, né? Porque ele treinando ele já estava, mas quando ele volta a estar à disposição do clube, é o melhor treino dele. Então, de repente, cada um com as suas aspirações, se ajudam mutuamente aí quem ganha é o São Paulo. E aparentemente, Henrique, o Ramos vai ter oportunidade. Foi o que eu senti, do que eu apurei, né, do Gabriel Sá, né, e de outros pessoas que acompanham o dia a dia do São Paulo, né, de outras mídias alternativas. Aqui a gente não tem problema, galera, de citar outras mídias alternativas, não. A gente não tem. Aqui a gente não é concorrente de ninguém, não. A gente está aqui fazendo o nosso trabalho de falar do São Paulo, porque a gente ama o São Paulo, não tem pretensão nenhuma mais com isso. Mas a gente, levantando tudo isso e principalmente pegando falas do Muricy Ramalho, ficou claro que o Ramos vai ter mais chance, principalmente pela seguinte questão. O Muricy levantou muito essa questão do jogador craque. Ele bateu muito nessa treca. Ele chegou a dizer que o seguinte, que o treinador, ele falou, frase do Muricy Ramalho, tô parafraseando o que ele falou, tá? Tô trazendo o que ele falou com as minhas palavras. Que o treinador que tem que organizar o time para o craque jogar. Que não é o esquema, não é o jogador que se adapta ao esquema, o treinador que tem que pegar o elenco que tem na mão e adaptar para montar o melhor time possível. E aí ele citou o tricampeonato, às vezes que ele foi campeão, é o material humano que eu tinha na mão, né? E ele falou, ó, aquela vez que a gente saiu do 2013, do quase rebaixamento, quando ele assumiu e salvou o São Paulo, para o vice-campeonato brasileiro em 2014, ele falou, olha, eu tinha um timaço de craque na mão, botei todo mundo para jogar.
Ah, tinha Pato, Kardec, Hernanes, uma galera, Kaká, aliás, né? Luiz Fabiano, tinha uma galera. Eu botei todo mundo para jogar, a vida é fácil pro treinador, os caras é craque, tem que pôr para jogar, e a gente só não foi campeão porque o Cruzeiro tava voando. Então foi difícil pegar o Cruzeiro, mas a gente bateu na trave e foi vice-campeão. Então ele bateu muito nessa tecla que o treinador tem que adaptar o esquema para o craque. E aí o Arnaldo Tironi bateu muito que eles, né, gostam muito dessa questão da intensidade, da intensidade. O Muricy falou: olha, o jogador que é craque sabe o que fazer com a bola, o jogador que não sabe fazer o com a bola, ele vai correr pelo que sabe fazer, porque quem vai decidir o jogo é o que sabe fazer. Aí ele falou sobre os números, os scouts, que o jogador que no último terço do campo é quem decide o jogo com um passe diferente. Falou do Paulo Henrique Ganso, né? Do quanto que o Ganso é importante, citou o Ganso no Fluminense, citou situações da carreira do Ganso. E também citou que o futebol brasileiro, infelizmente, está com falta de jogadores que decidam, que dê o passe, que quebra a linha para o atacante. Ele até deu exemplo. Não adianta você botar 5 atacantes nas 5 substituições, mas quem vai criar para esses caras? Como vai quebrar a linha? Aí ele deu o exemplo do time do Dorival do ano passado, que era um time que tinha muita posse, mas tinha uma dificuldade tremenda de atacar, porque não tinha quem quebrasse, quem desse o passe, né? Não tinha quem desse alternativa de velocidade na ponta. Ele falou: agora o que não pode é o treinador ter um esquema único, ele bateu muito nessa tecla, tem que ter variação, e pegar o craque e pôr para marcar o lateral. Vai botar o Ramos para marcar o lateral? Vai botar o Caleri para marcar o lateral? Não dá, tem que botar, né? Quem tem que marcar o lateral é os outros caras. Esses caras têm que ter liberdade para poder construir a jogada. Me parece, então, Henrique, que ele vai ter mais oportunidade, né? Acredito que vai. Só uma observação aí no que falou o Muricy. Não é bem assim, tá? O Muricy também tem aquele negócio muito folclórico, tá? Esse time mesmo que ele citou com Ganso, Kardec, Kaká, Luiz Fabiano, cara, todo mundo voltava para marcar naquele time. Todo mundo. Até o Ganso. Todo mundo voltava para marcar. E eu acho que o Rames tem condição de fazer isso. A gente viu isso contra o Grêmio, que foi a melhor atuação do Rames. Rames dando carrinho, voltando para marcar. Mas Lógico o que não com a Ganso não mesma marcava intensidade. lateral. Não, e nem marcava Não, lateral. sim, com certeza. Não com a Ou a mesma, é isso que eu ia composição falar, tática vai voltar ter. não com a mesma intensidade, tá? Mas ele pode dar o combate naquela faixa de campo dele, tá? Eu acredito, inclusive, que o Rames teria espaço com o Carpini, mas eu acho que demoraria um pouco mais. Eh, eu acho que até assim, o fato dessas lesões vai acabar ajudando o Rames também, porque o São Paulo com todo mundo à disposição, e aí eu entendo o treinador dizer que fica difícil encaixar o Rames com um time todo encaixadinho, como o São Paulo estava, por exemplo, nos jogos das finais da Copa do Brasil, no primeiro jogo do São Paulo com o Santo André. Ali era difícil você imaginar tirar alguém do time. Agora, com essa quantidade de lesões que o time está enfrentando, isso acaba facilitando a vida de quem vai escalar, porque está faltando Não, não só qualidade. isso. Não só isso, o time não tá bem. Porque eu também entendo o Carpini, viu, galera? Ele chegou, pegou um time arrumadinho, time titular, recém-vindo de título, que adorava o antigo treinador. Ele não vai mexer no time. Botou os caras pra Ele jogar. mesmo falou que seria gradativa essa mudança. Às vezes a gente está cobrando É, uma mudança do Carpini que não tem como ele fazer de imediato. E é aquilo que eu falo, tem a gestão de elenco. Ele não pode, por exemplo, chegar de uma hora para outra e sacar o tirar o Luciano. Ele pode criar Luciano. problema. Agora ele pode. Agora ele pode. Agora ele tem um jogador do mesmo tamanho ou Ex- maior. Aliás, maior, né? Não, não é só isso. O Luciano tá jogando bem. Ó, eu botei o Luciano pra jogar, galera. Botei o Luciano pra jogar, Luciano. Você não entregou, senta um pouco aqui. Pera lá, daqui a pouco você volta. Entendeu? Sim. Então, e uma outra coisa importante que o Muricy falou, quando ele foi questionado sobre pressão da torcida, todo mundo cobrando o Carpini e cobrando o Juan, e parecia que a galera tava até com o olho lacrimejando, né? Emocionado de cobrar. Ele foi e deu na lata, falou: Meu, isso aqui é São Paulo, isso aqui é grande demais, e tá certo, tem que cobrar mesmo. Quem tem que resolver isso primeiro, o treinador tem que saber que se ele não quer cobrança, ele vai tomar. Ele falou, vai tomar cerveja lá não sei na onde, se referendou a algum lugar. Vai lá tomar, o máximo que vai incomodar é o barulho dos passarinhos. Aqui é São Paulo. Também tem que saber na hora. Aí foi legal o que ele falou. Tem que saber a hora de tirar um pouquinho o jogador, filho. Vem cá, ó. Senta aqui, continua treinando bem, dá uma esfriada na cabeça, deixa melhorar as coisas. Daqui a pouco eu coloco você de novo, você faz um gol, as coisas viram de lugar. Então, ou seja, tem que saber na hora de tirar o Juan, por exemplo, que não tá bem, tem que saber a hora de tirar o cara.
E o treinador tem que aguentar pressão, porque é São Paulo, e São Paulo. Ele falou, cara. Aí ele até fez uma questionamento para ele mesmo e respondeu, né? Ele falou: quer dizer que tem que ganhar tudo sempre? É, tem que ganhar tudo sempre, você quer São Paulo. Cara, eu acho assim, Muricy Ramalho é um dos maiores, assim, cara, ídolos do São Paulo disparado, cara. E ele é cirúrgico. E esse cara é muito importante. E eu concordo com o que ele falou. Então, assim, tanto Rames, Carpini, Juan, quem quer que seja, cara, é São Paulo. E o Rames se lascou nisso tudo, porque ele quis dar uma de que, eu sou o Rames, São Paulo, beleza, nós somos São Paulo. Tchau, obrigado. E falou, opa, peraí, quem tá perdendo é só eu. Vem cá, São Paulo, te amo, vamos ganhar junto, vamos jogar junto. Justamente. E desde a saída dele, eu venho batendo nessa tecla. Eu estou com a diretoria. O que a diretoria do São Paulo vem fazendo já nos últimos 2 anos, eu estou com a diretoria. Então, quando a diretoria recebeu a notícia do Ramos, que o Ramos queria sair, falou: você quer ir? Então vai. Eu estava com a diretoria. É aquilo que eu vinha falando. Eu e o Miller até a gente diverge bastante nesse ponto. Mas nenhum jogador é maior do que o São Paulo. Nenhum. Então, se o Ramos queria ir embora, que vá. O Ramos quer voltar, vai ser útil para o São Paulo? Vamos jogar. A postura eu acho que é essa. E se amanhã ou depois ele achar que não, ó, quer ir embora, vai. É um craque? É um craque. É maior do que o São Paulo? Não é. A vida existe sem ele. Com ele, às vezes, pode ser mais fácil, mas sem ele vai continuar. São Paulo vai continuar sendo São Paulo, a grandeza não muda. E aí, assim, agora, rapidinho para terminar, o mais importante de tudo que a gente está falando, nós vamos falar agora. Mas antes de eu falar e te perguntar, pedir a sua análise, você que está aí assistindo o vídeo, que chegou até aqui, clica no botão de se inscrever, ajuda a gente está com a meta de conseguir 200 inscritos até o final de março. Agora em fevereiro conseguimos os nossos 100 primeiros inscritos. Muito obrigado para quem já se inscreveu. E você que está assistindo esse vídeo agora, pode nos ajudar sendo um dos nossos próximos 100 inscritos para que a gente consiga a nossa meta de 200 inscritos. E aí a gente vai fazer igual a Dilma, vamos deixar a meta aberta quando Vamos dobrar a atingir, a meta. gente vamos dobrar a meta e vamos para cima, Henrique. Carpini já deu spoiler de como ele escalaria o Rames. Quando o Roger Flores perguntou para ele lá no Sport TV, ele fez o campinho lá e ele escalou São Paulo no meio de campo da seguinte maneira: olha que interessante. E aí eu acredito que é assim que ele vai fazer com o Rames, tá? Pablo Maia e Alisson, inclusive o Muricy falou, cara, o Muricy confirmou essa escalação e confirmou que ele escalaria assim também. Ele falou: Pablo Maia e Alisson não dá para mexer, que esses caras estão jogando a barbaridade. Aí ele falou, elogiou o Luiz Gustavo, elogiou também o Bobadinho, mas falou não dá para mexer. O que é o pensamento do Carpini? Alisson, Pablo Maia centralizado, Alisson numa ponta, Bobadilha em outra, certo? Formando uma trinca de volantes, com o Ramos à frente, formando o losango. E flutuando entre dois atacantes, Caleri e Luciano, ou Caleri e Lucas Moura, né? E aí o Muricy até falou, nessa formação, você pode dar mais liberdade para os alas não precisam ficar plantados, eles podem atacar e você ganhar profundidade. E ganha estabilidade no meio do campo e você explora o melhor do jogador, que é o Ramos, com liberdade para criar. Eu já vou antecipar aqui, vou dar spoiler. Cara, eu adorei a possibilidade dessa escalação. Eu acho que dá um time, acho não, acredito que dá um baita time, viu? Ainda você tem o Elton Rato para trabalhar junto com essa galera, de repente no lugar, por exemplo, do Bobadilha, ou mudando a formação e flutuando, Michel Araújo e muitos outros jogadores. O que você acha dessa visão do Carpini em relação a escalar o Ramos Rodrigues? Você concorda que seria um time bastante interessante? Eu acho interessante, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o Ramos ele encaixaria melhor com um esquema com 3 atacantes, um centroavante fixo e 2 pontas, tá? O que que eu faria? Não que essa formação com 3 volantes não seja interessante, eu acho que é sim, dá até mais segurança para o meio-campo, mas eu acho que ofensivamente talvez fique um pouco a desejar. Eu faria o seguinte: Caleri centralizado, Ferreirinha e Eric aberto, o Rames na criação, 2 volantes, Pablo Maia e o Alisson, né? E eu a linha com 4 atrás, os 2 zagueiros e os 2 laterais. Tanto o Ferreira quanto o Eric tem condição de, quando o São Paulo está sem a bola, recompor o meio-campo. Então você conseguiria povoar o meio-campo com bastante gente. Tira bastante da obrigação do Rames de marcar, porque o Eric e o Ferreira têm mais condição de fazer essa marcação, de repente fazer uma dobra com os laterais do que o Rames. Você deixaria Rames e Caleri um pouco mais solto.
Mas não deixa de ser interessante essa opção de 3 volantes. Mas eu preferia o Rames com esquema de 3 atacantes. Tá animado? Para você o copo tá mais vazio ou tá mais cheio com a volta do Rames? É um jogador que se tiver com a cabeça boa e for jogar, tiver condições físicas para isso, agrega muito. Então eu vejo um copo mais Tira o cheio, si, tira o si. Hoje, você tá vendo mais cheio ou mais vazio? mais cheio. Mas aí Mais principalmente cheio, principalmente pelas ausências que nós temos. O Muri lógico. eu vou pegar uma frase do Muricy. Ele falou: "Ó, Pablo Maia e Alisson não tem como mexer. É uma barbaridade que esses caras estão jogando. Não fosse a lesão do Lucas e do Rato, também não tinha como mexer com esses 2. Restaria o Luciano. É o Ó, único que eu daria fico para mexer." eu fico com o que o Muricy falou. O Muricy falou: "Eu não tenho dúvida que o Rames vai ajudar demais esse time". Eu também não tenho. Se o Rames tá motivado assim, eu tô vendo o copo bem cheio, tô animado com a volta. O cara é craque. Tô cansado de pé duro no São Paulo, Henrique. Eu não aguento mais, cara. Calazans da vida, eu não aguento mais, sabe. Eu acredito que o São Paulo precisa, voltar ao seu tempo áureo. Muita gente fala que o time do Flamengo caiu, que ganhou tudo, mas o Flamengo só passou um ano, nesses últimos 5, 6 anos, só passou um ano sem título. Ganhou título em todos os outros anos, com a renca de gente boa. O São Paulo precisa, merece, tô torcendo demais para que dê certo. Então é isso, galera. Obrigado para você que ficou aqui até o final desse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Estamos com a meta de atingir 200 inscritos até o final de março e você pode ser um desses inscritos. Venha fazer parte do Três Tricolores. Eu, você e Henrique aqui trocando uma ideia, falando do nosso tricolor paulista. Deixa um comentário, vou deixar um coraçãozinho lá para você e a gente vai responder também. Se o seu comentário não for ofensivo, pode dar a sua opinião do jeito que você quiser, sem ofender ninguém. Todas as opiniões são bem-vindas, porque aqui é muita notícia, muita informação e zero mimimi. Então, valeu, galera. Até a próxima.